Oi, Tati, eu me chamo Amanda. Eu vim contar a minha história, que começa na infância, quando eu morava num sítio com a minha família. Nessa época, eu tinha um vizinho chamado Gustavo. E, na verdade, a minha mãe e a mãe do Gustavo eram primas. O meu pai, por sua vez, sempre acabava arrumando trabalho em outras regiões. E, por conta disso, a gente vivia de mudança. Mas, vira e mexe, nós voltávamos para ficar no sítio, que era do meu pai. Desde criança, na escola, todo mundo dizia que eu e o Gustavo éramos namoradinhos. Porque éramos muito próximos. Mas eu detestava aquelas brincadeiras. Afinal, eu era muito nova e nem pensava em namoro. O tempo foi passando e quando completamos 11 anos, fomos embora para outra cidade. E foi assim que eu comecei a sentir uma saudade diferente do Gustavo. Com essa idade, a gente começa a pensar nos meninos de uma outra forma. E foi aí que eu descobri que eu gostava do Gustavo, sim. Moramos nessa cidade por 3 anos. Voltamos para o sítio e na escola nada havia mudado. Olha lá o casal de namoradinhos. Para com isso, menino! Eu ficava muito sem graça com as brincadeiras das outras crianças na escola, porque a gente tinha só uma amizade mesmo. Na verdade, eu gostava do Gustavo, mas eu tinha vergonha só de pensar nisso. Quando eu fiz 15 anos, fui morar com o meu irmão em outra cidade. Nessa época, era a época do Orkut, sabe? Uma rede social diferente. Nós começamos a conversar através dessa rede social e foi então que eu me surpreendi. Amanda, tem uma coisa que eu precisava saber. Eu sempre fui apaixonado por você desde criança. Meu Deus, eu não tô lendo isso, não é possível. O Gustavo, apaixonado por mim. Ai, eu não acredito. Pois é. E ele ainda me pediu em namoro. Só que eu não tive coragem de aceitar por conta da distância. Quando ele fez 18 anos, ele foi morar numa cidade próxima da minha. E durante esse tempo todo, a gente, claro, manteve contato pelo celular todos os dias. O Gustavo insistiu e me pediu em namoro de novo. E mais uma vez eu não aceitei por conta da distância. Sempre acreditei que namoro longe não dava certo. Por mais que fosse uma cidade próxima, ainda assim eu considerava longe e não acreditava que tinha chance de dar certo. Então fizemos um acordo. Amanda, vamos combinar uma coisa? Fala, Gustavo. No dia em que a gente se encontrar, a gente fica junto, mesmo se nós estivermos aí com outras pessoas. Pode ser? Coisa doida, Gustavo. Mas tá bom, vai, vamos deixar combinado assim. Por mim, tá fechado. Quando eu fiz 21 anos, voltei a morar numa cidade próxima do sítio dos meus pais. E conheci um rapaz chamado Marquinhos. A gente se apaixonou, engatamos um namoro e detalhe, eu ainda continuava mantendo contato com o Gustavo pelo celular. Mas depois de um mês de namoro, eu achei melhor agir da maneira certa. Oi, Gustavo. Como você já sabe, eu estou namorando e acho melhor a gente se afastar. Por favor, não me liga e nem me manda mensagem. Acho que vai ser melhor assim. Eu não me sentia confortável com aquela situação de ficar mantendo contato com ele enquanto eu namorava outra pessoa. No fim das contas, até troquei o chip do meu celular para não correr o risco do Gustavo me ligar e eu ficar numa situação ruim. Depois de um ano, o Gustavo veio visitar a mãe dele, que morava próximo da cidade que eu morava, e resolveu passar no meu trabalho. Nossa, quando eu vi o Gustavo, meu coração parecia que ia sair pela boca, mas disparou de um jeito que eu fiquei arrepiada, tremendo, sei lá, o que me deu. Foi uma coisa tão doida. Que horas você sai, Amanda? Eu posso passar aqui pra te buscar. Não, Gustavo, de jeito nenhum. Você esqueceu, eu tô namorando. Não, eu não esqueci. Mas lembra que a gente tinha um trato? Você lembra? Eu lembro, mas
Gustavo... A gente ia ficar juntos, independente de estarmos com outra pessoa ou não. Poxa. Eu sei, Gustavo. Só que eu não tenho coragem de trair o meu namorado, Gustavo. O Gustavo foi embora triste, mas era melhor assim. Depois de um tempo, ele também começou a namorar, mas foi passageiro. Sempre que ele vinha na minha cidade, ele e a mãe passavam no meu trabalho. E aí, Amanda? Já casou? Ainda não. E você? Eu tô te esperando, né? Fazer o quê? Ai, Gustavo, só você mesmo, viu? Eram sempre as mesmas brincadeiras. Bom, namorei por 5 anos com o Marquinhos e decidimos nos casar. Eu amava meu marido, mas depois de um tempo ele começou a beber além da conta. E aí as coisas ficaram muito ruins entre nós e eu resolvi me separar. O nosso casamento durou apenas 2 anos. Depois de um tempo, meu ex-marido fez um tratamento, conseguiu parar de beber e quis voltar comigo. Já fazia 1 ano que estávamos separados e eu dei uma chance. Mas só voltamos a namorar. Eu não tinha mais contato com o Gustavo. Só que uma noite dessas eu sonhei com ele e por esse motivo bateu uma curiosidade de procurá-lo nas redes sociais. E eu achei. Aí comecei a seguir. E no mesmo minuto ele já me mandou uma mensagem dizendo que não acreditava que eu havia entrado em contato com ele. Começamos a conversar. O Gustavo também está namorando, mas disse que ainda é apaixonado por mim. A gente continua morando longe um do outro, mas ele disse que quer muito ficar comigo quando a gente se encontrar. Eu disse para ele que isso era uma obsessão por conta de uma paixão de adolescência. E como nunca rolou sequer um beijo, ficou assim esse desejo guardado. É claro que eu não vou negar que eu morro de vontade de ficar com ele. Mas eu respeito o meu, agora, namorado. Mas eu acho que nem o Marquinhos e a namorada do Gustavo merecem uma traição da nossa parte. Aliás, traição é algo que, de fato, ninguém merece. Eu falei para o Gustavo que as nossas vidas serão assim, para sempre. Acho que nunca daremos ao menos um beijo. Bom, vai saber. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Além disso, eu não posso afirmar que sou completamente feliz com o Marquinhos. Ele me decepcionou muito e às vezes eu tenho vontade de jogar tudo pro alto. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo de um arrependimento. E assim eu vou convivendo com essa angústia. E se eu largasse o Marquinhos para ficar com o Gustavo? O Gustavo já deixou bem claro que é só eu pedir que ele termina com a namorada. Mas eu não tenho coragem. E eu vivo com essa incerteza. Ai, vai que é só uma ilusão que eu e o Gustavo criamos. Aconteceu comigo.